Olá, vamos iniciar nossa aula, onde vamos estudar os conceitos da animação. Bem, mas qual é a origem da palavra animação? A palavra animação provém do latim, que significa alma ou sopro de vida. Então, animação significa dar vida aos objetos estáticos. E qual é a definição de animação? Animação é uma sequência de imagem colocada em posição diferentes que vão criar a ilusão do movimento. Como temos aqui nessa imagem, nós temos um cavalinho, temos 8 imagens, cada uma numa posição diferente. No momento que eu passar rapidamente essas imagens, eu vou ter a ilusão do movimento. Nós temos aqui o número das imagens, de 1 a 8, e aqui o tempo de exibição de cada uma. Nós estamos exibindo 0,1 segundo cada imagem. Se eu aumentar esse tempo, passar, por exemplo, para 0,2, depois para 0,3, a gente pode reparar que o cavalo começa a ir mais devagarinho. Eu estou deixando ele mais lento. Ou seja, nós estamos alterando o tempo. Vai chegar um ponto que ele vai parar de se mover. Assim, vamos ver dois princípios muito importantes da animação, que é o quadro-chave, que a gente viu, que são as imagens ou as poses diferentes que eu tenho para o meu cavalinho. Cada pose dessas é chamado de quadro-chave. E o número de frames ou quadros que eu tenho na minha animação vai determinar o tempo da nossa animação. Vamos ver uma próxima animação aqui, que são duas bolinhas. A bolinha estão indo de um ponto A para um ponto B. Na esquerda temos uma bolinha movendo-se a 24 frames por segundo, ou seja, cada segundo eu vou usar 24 imagens. E na direita eu vou usar apenas 8 frames por segundo. E a gente pode notar nitidamente a diferença entre usar 24 frames e 8 frames por segundo. Nós temos aqui outra animação. Vamos dar o play. A gente está vendo um círculo em vermelho virando um quadrado e depois ele volta para o formato de um círculo. Eu estou usando aqui 24 frames por segundo na nossa animação. No início eu tenho um quadro-chave dele, círculo, e nesse quadro do fim nós temos ele em forma de um quadrado. E os frames que vão estar entre o quadro inicial e o quadro final é chamado de interpolação ou in-betweens. Vamos selecionar aqui o nosso círculo. Aqui a gente pode ver os in-betweens ou as imagens necessárias que eu preciso para completar a minha animação. Vamos ver agora outro exemplo aqui. Nós temos duas bolinhas. Estou trabalhando a 24 frames por segundo. Temos 48 frames no total, ou seja, eu tenho 2 segundos. Para quê? Para que as bolinhas indo de um ponto A a um ponto B. Bem, aqui nós temos o mesmo tempo. Isso nos leva a outro princípio fundamental e importantíssimo na animação, que é tempo e espaçamento. A gente já viu o tempo, que é os frames. Agora a gente vai ver a importância do espaçamento. Vamos colocar as bolinhas paradas aqui no início. Eu vou selecionar as duas bolinhas e a gente vai ver aqui os desenhos intermediários que a gente tem entre eles, que é conhecido como a interpolação. Nesse caso, eu preciso de 24 bolinhas para fazer a animação. Notem que a diferença entre uma e outra, ou o espaço entre um desenho e outro, estão se sobrepondo, tendo a mesma distância. Então, eu tenho um ritmo na animação. Eu vou usar agora a bolinha do lado e vou alterar um pouquinho o ritmo dessa bolinha, apenas alterando o espaçamento. Ok, vejo então que mudou o espaçamento. Aqui no início as bolinhas estão vindo mais juntas, ou seja, ela está mais lenta e depois ela vai aumentar a velocidade. Assim, eu estou alterando o ritmo da animação. Vamos dar o play aqui. Notem que temos uma diferença nítida entre uma bolinha e outra. Aqui eu só alterei o ritmo, ou seja, alterei o espaçamento. Vamos fazer outro exemplo. Muito bem. Vejo que agora eu tenho um espaçamento menor aqui, ele aumenta a distância no meio e diminui a distância no final. Vamos dar o play novamente. Vejo que agora mudou completamente o ritmo da nossa animação. Isso nos leva a outro princípio fundamental da animação, que é o ease in, ease out. Ou seja, ease in começa devagar e acelera no fim. E o ease out começa rápido e reduz no fim. É o que acontece na natureza. Se observarmos o movimento da natureza, não é linear como temos nessa bolinha aqui. Então, na natureza, a gente não vai encontrar um movimento que nem essa bolinha, que é exatamente igual, uma coisa linear. Nós temos que suavizar a animação. Aí que vai entrar o ease in, ease out. Então, eu vou ter um ritmo diferente para a nossa animação. Vamos ver outro exemplo da aplicação do ease in e ease out. Nós temos aqui um pêndulo. Eu estou usando 24 frames por segundo, 192 frames no total. Então, eu tenho 8 segundos de animação. Vamos dar o play aqui
e vamos ver que a nossa bolinha vai demorar 1 segundo para ir de um lado ao outro. E eu estou usando aqui a suavização, o ease in e ease out. Ou seja, se eu selecionar a nossa bolinha, no início eu tenho menos espaçamento, se eu subir um pouquinho mais. Quando chega no meio aqui, o espaçamento está bem diferente. Chegou no final, ele começa a reduzir e começa novamente esse processo ease in, ease out. Ou seja, estou alterando o ritmo da nossa animação, utilizando a opção de ease in, ease out, ou suavização do movimento. Para finalizarmos nossa aula, sugiro a leitura de um livro muito importante para a animação. Diria que é essencial. Em inglês, ele é conhecido como Guia de Sobrevivência do Animador, que nós temos aqui à direita. E na esquerda já tem a tradução para o português, que ficou com o nome de Manual da Animação. Esse é um livro fundamental para se aprofundar mais na animação e conhecer melhor esses princípios da animação. Ok? Então até a próxima aula.